Fala pessoal, seja muito bem-vindo à minha aula. Eu sou o Rafa, professor de informática para concurso público, e hoje a gente tem uma matéria muito legal, uma matéria sobre teoria da informação no assunto sistema da informação. Eu já dei a primeira aula de teoria da informação, gente, que está aqui no meu canal. Então, se você não assistiu ainda, volta ali algumas aulas que vai aparecer lá. São duas aulas, uma de questão e uma de conceito. Muito importante que você assista essa aula antes de começar essa, porque vai dar base para você entender melhor esse conteúdo. Maravilha, gente? Gente, antes de iniciar a aula, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta ele também, se inscreve aqui no canal, não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais e aqui na descrição do vídeo vai ter todo esse material que eu estou apresentando aqui para vocês e também um material super especial, um caderno de questões da banca IDECAM. Se você vai fazer a prova do concurso da Polícia Civil de Santa Catarina, você não pode deixar de baixar esse material, é muito importante para você chegar afiadíssimo lá na prova, tá certo? Gente, então vamos lá. Hoje então a gente vai falar sobre sistema da informação, né, na matéria de teoria da informação, e vamos entender melhor esses conceitos, tá? Gente, essa matéria aqui, ela vai cair mais para concursos de fiscais, concursos também bancários, vai cair também para concursos policiais e também para concursos de tecnologia. Então é uma matéria bem coringa, então é muito importante que você saiba ela de ponta a ponta. Beleza? Gente, preparei um material super bacana para vocês não errarem na prova, preste bastante atenção, porque aqui a gente tem bastante conteúdo ali com bastante detalhes. Gente, então vamos lá. Sistema da informação. O que é um sistema de informação? Qual é o conceito do que a gente considera um sistema de informação? Bom, o sistema de informação, pessoal, ele vai ter o objetivo de coletar, processar, armazenar, distribuir dados. E com o objetivo de quê? Transformar dados em informações úteis. Como assim, professor? Eu vou pegar ali, né, um monte de dado bruto, um monte de informações, um monte de cadastro, né, um monte de dados mesmo ali, brutos, né? E vou processar eles de alguma forma que eu gero uma saída. E essa saída vai ser um relatório, vai ser ali, né, um gráfico. Isso é um sistema da informação, esse gerenciamento de dados. Professor, sistema da informação, ele vai ser apenas software? Não, ele pode ser também manual, né? Antigamente usavam muito fichas, né? Fichas, armários, né? O importante é um local, um sistema onde eu consigo coletar, processar, né, esses dados e distribuir eles para que eu possa ter insights. Então, a principal ideia de um sistema da informação é apoiar a decisão. Eu ajudar o gestor, ajudar o executivo, a pessoa que está frente a um projeto a tomar a melhor decisão. Então ela vai olhar aqueles dados ali e vai tentar interpretar. Olha, esses dados estão apontando que tem uma queda de vendas, esses dados estão apontando que tem uma subida de vendas. Então ele vai analisar esses dados e vai tomar a melhor decisão. Certo daqui, gente? Bom, então já prepare, anota essa pegadinha aí, que o que mais cai sistema de informação só é software, não pode ser manual. Então isso pode cair lá numa prova de concurso de vocês, tá? Então o foco principal não é tecnologia, mas o suporte à tomada de decisão, a coordenação e controle nas organizações, certo? Bom, gente, e aí? E aí, que a mecânica dos sistemas da informação eu tenho uma entrada de dados, né? Vou ter um processamento e uma saída, né? Eu vou fazer aqui uma analogia que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Vamos dizer que eu tenho uma padaria, né? A entrada de dados seria, né, os ingredientes e o pedido do cliente. Então lá o cliente fala, olha, eu preciso que você faça um bolo de chocolate, né? Então essa aqui vai ser a entrada e os materiais brutos eles são os ingredientes. O processamento seria ali o padeiro, a pessoa que vai fazer aquele bolo, ou o processo que vai fazer aquele bolo. E a saída é o bolo em si, é o bolo pronto, né? Depois que a gente tem essa entrada, processamento e saída, a gente vai ter o que a gente chama de retroalimentação, ou também chamado de feedback. Para que serve o feedback? Bom, assim que eu entrego o bolo para o cliente, ele vai ter que analisar. O bolo estava bom? O bolo estava salgado? O bolo estava doce? O bolo estava no tamanho ideal? Como é que estava ali, né, o formato do bolo? Era o esperado? Era isso mesmo? Não, não era. Então a gente vai ajustar através do controle, né? E aí o próximo fazer da melhor forma. Então, gente, o que vocês precisam entender é
Um sistema da informação, ele vai ter uma entrada de dados, que é a captação desses dados brutos, nome, CPF, uma matéria-prima mesmo, né, desse sistema. A gente vai ter um processamento onde a gente vai converter, transformar, gerar a utilidade desses dados e uma saída, que pode ser, né, um relatório, um gráfico, pode ser qualquer outra coisa, desde que gere uma saída para alguém, né? Quando ele gera essa saída, a gente vai ter que dar um feedback para ver se a saída que gerou, né, que foi gerada, ela realmente foi o que eu estava esperando. Ah, não, foi o que eu estava esperando, realmente era isso mesmo, né? E o controle, ele faz esse monitoramento de feedback. Pô, aqui, ó, deram feedback, deu ruim. Vamos ajustar para o próximo ser melhor, certo? Então, esse aqui é a mecânica, né, do sistema de informação: entrada, processamento e saída. E aí, gente, a gente vai ter os componentes fundamentais do sistema da informação, que é o quê? Os dados brutos, o sistema de processamento e os canais de comunicações. Os dados brutos, gente, eles são agrupados, né, em alguns atributos. Quais são eles, né? Identificadores, descritores e temporais. Professor, não entendi. Os dados que eu vou colocar dentro do sistema da informação, ele precisa ter um identificador único. Código de barra, CPF. Por quê? Porque eu não posso ter dois dados, né, sem ele ser único. Ele não pode ter duplicidade de dados, né? Ele pode até ser parecido, mas não pode ser dúbio, né? Porque isso pode gerar uma informação falsa dentro do sistema. Ele precisa ter, né, a descrição, né? Qual é a cor dele, né? Qual é o modelo dele, né? Ele é amarelo, ele é preto, ele é azul, né? E ele tem que ser temporal. Quando que ele foi gerado? Qual é a data e o milissegundos, né? Vamos imaginar aqui, gente, uma Black Friday que gera milhões e milhões de processamento, né? Se o mesmo cliente faz compra 2 vezes, né, eu preciso que elas tenham separados, né? Por mais que seja a mesma compra, tem que ter lá a descrição, o identificador, tem que ter a descrição, o dado temporal, a data, o milissegundo que foi feita a compra, para que não gere compra duplicada, tá bom? Bom, e aí? Deixa eu botar aqui na tela para vocês. E aí tem o sistema de processamento, né? Que é o quê? Que é os manuais, né? Ou se for algo automático, né? Ali a parte que vai gerir a regra de negócio. Ah, aqui para a gente poder fazer, sei lá, um bolo, né? Que é o exemplo que eu estava utilizando, a gente precisa usar 2 colheres, né, de chocolate ou 2 colheres de açúcar e assim por diante. Então, vai ser as regras de negócio, né? Para poder gerar ali através dos canais de comunicação e chegar lá na ponta. Já os canais de comunicação é por onde essa informação será transmitida. Será transmitida pela rede? Será transmitida por carta? Será transmitida por satélite? Então essa é a forma do canal de comunicações. Pode ser por e-mail também, pode ser via sistema. Então tem várias opções. Então os 3 componentes fundamentais são dados, sistema de processamento e canais de comunicações. Mas para tudo isso dar certo, gente, um estudioso bem famoso, né, que se chama Loudon e Loudon, né, ele era um pesquisador, e ele defendeu, né, uma tese que, por mais que eu tenha o melhor sistema, né, eu gastei milhões e milhões em um sistema, né, só por si só ele não vai ser suficiente. Eu preciso, né, que para o sistema dar certo, ele funciona em 3 dimensões diferentes. Ele funciona na dimensão tecnológica, ele funciona na dimensão humana e ele funciona na dimensão organizacional. Então, tendo falha em qualquer um desses sistemas, o sistema também falha. Ele não vai ter sucesso, ele vai ser um fracasso, certo? Então eu vou falar um pouquinho, gente, sobre essas dimensões. A primeira delas, né, que é a tecnológica. Claro, né, gente, se está falando de um sistema, né, de informação, a gente vai ter que saber qual é a tecnologia que a gente está utilizando. Então a gente vai ter que definir o hardware, a gente vai ter que definir o software, que forma que a gente vai armazenar esses dados, ou que forma, né, que ele vai ser transmitido esses dados, né? Esse software, né, ele vai usar a intranet, né? Ou seja, eu vou ter uma rede fechada só para os meus usuários, né? Lembrando que a intranet, né, gente, para quem não assistiu a aula de rede, é aquela rede onde só a minha companhia, né, e os funcionários da minha companhia, através de uma autenticação, tem acesso ali às informações, como o sistema de RH, por exemplo, né, da sua empresa. Já a extranet não, né? A extranet eu libero uma
parte do meu sistema, uma parte da minha rede, para o meu fornecedor. E ele, através de uma senha, de um login, consegue acessar, né, os meus dados. Tá? Então a internet ela fornece essa plataforma universal para esses modelos de negócio, mas essa aqui é a infraestrutura tecnológica, é uma dessa dimensão. É muito comum aqui a gente trabalhar com hardwares bem especificados, né, com software bem especificados, tudo isso para fazer funcionar da melhor forma esse sistema. Beleza, e a parte humana, né? A parte humana, gente, ele é o maior investimento, né? Nada vai adiantar eu investir num sistema gigantesco, milionário, né? Se eu não treinar bem a minha equipe, né? Se eu não tenho uma parte humana bem qualificada, porque ela é uma das partes mais caras. Tecnologia, ela vai se tornando barato com o tempo, né? Mas o recurso humano, né? Ele não é tão barato, ele é mais caro, ele é mais crítico, né? Porque ele é muito mais sensível. Pô, o cara ali que vai estar dentro do meu sistema, né? O funcionário, ele vai ter acesso a todas as minhas informações. Então ele tem que ser bem treinado, né? Ele tem que estar bem qualificado, né? Para que ele possa ali conseguir utilizar bem o sistema e retornar o valor que eu estou esperando. Por exemplo, né, gente, vamos dizer que eu tenho um call center, né, cheio de operador telemarketing, aquela galera que a gente adora receber ligação no domingo de manhã, né? Então, se a gente tem um call center com os melhores, melhor microfone, fone anti-ruído, sistema, melhor sistema, gera pra caramba ali a receita e tem ali vários leads para a pessoa ligar. Porém, né, a equipe não é qualificada, a equipe não sabe utilizar o sistema, a equipe não está motivada, não está bem treinada, né? Todo esse investimento ele vai ser em vão. E a mesma coisa a tecnologia, né? Se tiver uma equipe bem treinada, bem qualificada, a galera vende bem, faz bem, né? Tá bem a fim de fazer ali o negócio funcionar, mas o sistema não roda bem, o sistema, né, acaba caindo toda hora, o hardware trava, né, com muita frequência, e isso também vai ser um sistema da informação com fracasso. E o último, né, gente, que a gente vai ter, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, vai ser a dimensão a 3, né, que é a parte da organizacional, que é a parte da organização, da empresa mesmo, né? Então, quando a gente fala dessa dimensão, do sucesso dessa dimensão, a gente está falando de processos de negócios, né? São as regras formais e informais que guiam o trabalho. Como assim, professor? Olha, no meu trabalho, a minha regra de negócio é: eu tenho que ligar 3 vezes via WhatsApp, eu tenho que ligar 3 vezes via ligação, eu tenho que ligar 3 vezes, ou tenho que enviar 3 e-mails para eu poder fazer uma qualificação de um cliente, por exemplo. Essa é uma regra de negócio. Ou, por exemplo, para eu aprovar um empréstimo, né, o cliente tem que ter X de renda, o cliente tem que ser ter o produto tal, né, o produto lá, private, premium, bababá, né, ou ele precisa ter algo muito específico, né, ou ele tem que ser cliente há muito tempo. Isso são regras de negócio, né? Tudo isso, né, vai ajudar a gente ter a melhor estrutura, porque também não vai adiantar, gente, eu ter ali a melhor tecnologia, as melhores pessoas trabalhando e uma regra de negócio que não funcione, que não dê lucro, que não retorne o valor investido. Então, tudo isso precisa estar no sistema. Muitas vezes, tá, gente, o sistema ele vai ser o espelho da cultura da empresa. Como assim, professor? Vamos imaginar que uma empresa ali ela tem uma desconfiança muito grande ali por parte de compra, né, ou financeira. Tipo, ela não consegue confiar que as pessoas estão gastando dinheiro, ou ela põe muita segurança, né, muito empecilhos para comprar produtos ou suprimentos para a empresa. É muito provável que quando você vai fazer ali um pedido de algum suprimento de computador, clipes, materiais de trabalho, você vai passar por vários processos. Primeiro você faz o pedido para o teu gerente, formalizando. Depois o gerente faz um pedido para, né, o diretor, e o diretor faz pedido para... E assim vai, sabe? Então vai ter que ter vários processos até de fato ser... de fato efetivado essa compra, né, e dada ali a parte de definido para poder fazer essa compra. Então, o sistema ele vai realmente, né, ter essa cara, né, da cultura da empresa. Ele vai meio que espelhar isso. Se algo for mais flexível,
o sistema precisa ser flexível também, né? Pô, claro que se eu aqui dou um empréstimo com muita facilidade, o sistema também não pode ser tão burocrático, ele vai precisar também ser fácil, né? Eu consigo colocar as informações e ele gerar de forma fácil, porque senão vai quebrar também minha rotina de negócio, vai quebrar aqui meus processos de negócio, tá? O sistema, gente, né? A gente vai lembrar que os dados, eles vêm lá da operação, né? Então, o sistema operacional, e ele vai apoiar na parte estratégica, né? ou os especialistas, né? Então a gente vai pegar toda aquela informação gerada ali na base, usar ela como insumos de dados para que gere relatórios lá para a parte de cima. Certo, gente? Gente, dúvidas até aqui? Tranquilo? Gente, essa aqui é a primeira parte dessa aula, tá? A aula sobre teoria de informação. Na próxima a gente vai falar sobre as classificações de sistema da informação. Maravilha? Gente, vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.